Bom, nós abrimos mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista pela TV e Rádio Câmara Bauru, dessa vez num formato diferente, em ambiente virtual, por conta do trabalho home office em razão da pandemia do novo coronavírus. Nós recebemos hoje, aqui em nosso espaço, o vereador Coronel Meira para mais um bate-papo e também prestação de contas para você que nos acompanha. Vereador, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Obrigado a você, Lidiane, e a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara Bauru. Vereador, eu gostaria de começar falando sobre a situação da saúde pública do município nesse momento de pandemia, né? É um cenário bastante crítico. Primeiro, porque nós temos já há alguns dias oscilações na rede pública, em especial no número de leitos do hospital estadual, leitos de UTI para os pacientes de Covid, e essas oscilações muitas vezes têm levado à saturação de 100% desses leitos. Ao mesmo tempo, nós temos essa dificuldade com relação ao número de leitos ofertados, né, para pacientes graves do Covid-19, nós temos também problemas com relação ao atendimento de outras enfermidades. Você trouxe um número na sessão da última segunda-feira, que é de aproximadamente 40 mil consultas pendentes para especialidades, além dos exames, é claro, na rede pública do município. Quais são as alternativas para minimizar esse colapso na saúde? Bom, eu quero deixar bem claro que esses dados, quando eu divulguei, eu os divulguei respaldado numa resposta da própria Secretaria Municipal de Saúde. Eu fiz o pedido, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, que é uma prerrogativa do vereador, de solicitar informações da administração pública municipal. Por que eu fiz isso? É muito comum e é recorrente que pessoas procurem vereadores em seus gabinetes, pelos diversos meios, pedindo apoio para que possa conseguir uma vaga para uma consulta, seja com ortopedista, com cardiologista, com neurologista e tudo mais. Isso é muito comum. E aí, é lógico que nós fazemos de tudo, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, para ver se consegue agilizar e tal, e o mesmo acontece com alguns exames. E qual é a nossa surpresa? É que esses tipos de serviço, que é uma especialidade de consulta ou um exame, não está ao alcance do poder público municipal. Ele é uma responsabilidade do Estado. Para exemplificar para as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria de dizer o seguinte: vamos imaginar, Lidiane, que você não tem um plano médico e você está com um problema, no seu joelho, você está com uma dor forte no seu joelho, então você precisa de um ortopedista. Então, qual é o primeiro passo seu? Você procura um ortopedista? Não, porque o município não dispõe desse serviço de imediato. Então, você tem que passar por um clínico. Aí você vai numa unidade básica de saúde, esse clínico, ele pega e identifica que o problema seu é um problema específico de um especialista, que é o ortopedista, e ele te faz um encaminhamento para o ortopedista. Aí, o Poder Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, não dispõe desse profissional. Não dispõe. Ele tem ortopedista lá no pronto-socorro central, para fazer pronto atendimento, para fazer emergência. Mas ele não tem um médico ortopedista que faça esse atendimento em ambulatório, numa clínica. Então, a partir do instante em que eu tenho aquele pedido do exame, que você foi ao médico para um ortopedista, você tem que entrar na fila do ambulatório médico de especialidades, que é do Estado. Então, você já entra numa fila para poder ser atendida por um médico, um ortopedista. Aí, essa fila, quem que organiza essa fila? O CROSS, que é a Central de Regulação do Estado. Então, qual é a expectativa de atendimento dessa pessoa? Às vezes demora 2 anos, Lidiane, para essa pessoa ser atendida, no seu caso, com a dor no joelho. Aí, depois de 2 anos que você foi atendida, o médico pega, e persistindo a sua dor, né, isso se você continuar com a dor, isso vai com a perna ainda, né? E aí você pega, e esse ortopedista, ele prescreve para você um exame. Vamos imaginar que ele peça um exame de alto custo, uma ressonância magnética, por exemplo. Aí a ressonância magnética, você vai entrar em outra fila, porque esse exame também não tem na rede pública municipal. Você precisa do Estado. Então, você demora mais 2 anos para conseguir um exame de ressonância. Feito o exame de ressonância, você volta para o ortopedista.
o ortopedista identifica que o seu caso é cirúrgico. Você volta para uma outra fila, que agora é da cirurgia eletiva, porque o seu caso não é urgente. Ou seja, você, cidadã, moradora de Bauru, que precisa de um atendimento de um médico ortopedista, que necessita de uma cirurgia, você vai demorar, você vai precisar de pelo menos ter paciência para esperar por 4, 5 anos. Esse é o cenário da saúde pública municipal. Ao passo que se você, Lidiane, tem lá um plano médico, seja os planos que nós temos aqui em Bauru, sem citar nomes, né, da Unimed, do São Francisco, enfim, você tem ou do Bradesco, da Mil, qualquer que seja o plano médico seu, você vai diretamente a um especialista. Você já procura o especialista, poxa, eu estou com uma dor no joelho, e aí um colega, uma pessoa fala, ô Lidiane, procure um ortopedista. Você já vai direto no ortopedista. E como você tem um plano, você fala assim, eu vou pegar um ortopedista que cuida de joelho. Então, esse ortopedista vai lhe atender em 15 dias, né? Às vezes tem alguns planos, a demanda demora 1 mês, 2 meses, mas em 15, 20 dias você está sendo atendido. O exame é feito logo em seguida, em 1 mês, 1 mês e meio, você já tem o diagnóstico e já está pronto, se for o caso cirúrgico, para fazer a cirurgia. E o teu plano vai autorizar a sua cirurgia. Ou seja, em 45 dias, Liliane, você resolveu o seu problema. Ao passo que um cidadão que precisa da saúde pública, esse tipo de especialidade, vai demorar 4, 5 anos. Aí, quando nós tivemos a resposta, a surpresa foi assim, absurda. Por quê? 39 mil consultas de pessoas aguardando consulta, 7.500 pessoas na área de oftalmologia, 7.268 na área de ortopedia, 3.500 pessoas na área de gastro, pessoas que têm normalmente dor no estômago, aquela coisa toda, que precisa de uma endoscopia. E aí vai, aí tem, até com um psiquiatra, para você ter uma ideia, tem uma fila de espera de 2.080 pessoas. Então, veja que a demanda é muito grande. Aí você vai para os exames, que é aquela pessoa que já conseguiu a consulta, eu tenho lá o principal, 6.775 ultrassom transvaginal, que é um exame necessário para a mulher, para poder fazer a detecção de câncer no útero, aquela coisa toda, né? São problemas recorrentes de mulheres. Então, nós temos aí 6.700. Aí tem uma ecocardiografia, ou seja, do exame do coração, 4.400. Então, Lidiane, o que a gente percebe é que a fila é grande e a gente percebe que, nesse momento, o município não tem condições de resolver. Eu entendo que existe uma saída. A saída é a contratação por parte do município, num caráter emergencial, de você comprar pacote. O que é comprar pacote? Você vai numa clínica, você faz um chamamento público e fala, ó, eu preciso atender 5.000 pessoas aqui na área de oftalmologia. Então, você, aspas, você compra, você paga por 5.000 consultas. Você vai pagar numa consulta hoje, se você comprar em pacote, de 30 a 40 reais a consulta. Então, é possível você fazer um mutirão de consultas e também fazer um mutirão de exames, para você, de uma certa forma, desafogar essa fila. Porque, caso contrário, Lidiane, nós temos um vínculo, uma dependência aqui no nosso município muito grande com o Estado, quando o assunto é um médico especialista e um exame mais crítico, um exame mais, assim, de alto custo. Então, o bauruense, ele tem, na verdade, o quê? Um atendimento hoje básico. Qual que é o atendimento básico? Ele vai no posto de saúde, ele tem um médico clínico geral que o atende. Ele vai numa UPA, ele vai lá com uma dor de cabeça forte, ou seja, o que for, uma dor estomacal, ele vai lá, o médico resolve. Os nossos UPAs atendem muito bem. Na área de pediatria também, né? Agora, por outro lado, quando você foge desse cenário assim, comum, aí você tem dificuldade. Se você tiver uma dor no peito, por exemplo, se for uma coisa emergencial, você vai ser atendido. Mas se for uma dor no peito que te incomoda, que você não sabe, que alguém sugere para você que você precisa de um cardiologista, aí a sua saga começa, porque daí começa tudo a demorar. É esse o nosso objetivo. Então, nós queremos, na verdade, encontrar uma solução com proposta para o prefeito que existe solução para esses casos. E nós precisamos, de uma certa forma, acabar com essa fila, com essa agonia dessas pessoas. Mira, nós estamos falando sobre saúde, né, mas ainda repercutindo a questão econômica,
nesse momento de pandemia aqui, você até mencionou também, numa das suas últimas falas em pronunciamento das sessões virtuais da Câmara, de alguns setores que vêm sendo muito afetados, né? Por exemplo, bufês na cidade que estão fechando as portas porque não têm encontrado alternativas de sobrevivência, e a questão dos motoristas de transporte escolar que poderiam ser aproveitados pela prefeitura para outras finalidades, por exemplo, distribuição de cestas básicas. Ao mesmo tempo, nós temos a notícia de que a Justiça de Bauru, nesta semana, indeferiu um pedido do Sincomércio para tentar igualar a situação dos setores nessas faixas de reabertura econômica. Como você vê esse movimento e essa decisão? Olha, é difícil, né? A Justiça hoje, ela tem decidido, né, dado as suas decisões, ou seja, assim, fundamentado no Plano São Paulo, ou seja, naquilo que o governador do estado preconiza, sem levar em consideração as peculiaridades de cada atividade, o que não é salutar. Eu entendo que a partir do instante, onde eu vi uma entrevista interessante com um jornalista da Jovem Pan, o Augusto Nunes, se não me engano, Augusto Nunes, e ele falou uma coisa interessante. Não é a questão partidária que eu vou falar aqui agora, mas é o seguinte: a partir do instante em que o Supremo Tribunal Federal delegou responsabilidades aos governadores e prefeitos para as questões da pandemia, todas as questões relacionadas à pandemia, ele excluiu o governo federal nesse poder decisório. Na verdade, o governo federal vem apenas com aporte financeiro para governadores e prefeituras, ele não cabe a ele poder decisório de que tipo de atividade pode funcionar, de que tipo de atividade que pode ou não regular ou não. Então, essa decisão passou a ser do governo do estado, em especial, e em seguida, logicamente, sem haver confronto, do governo municipal. Só que nós sabemos aqui que no estado de São Paulo, o que o governador Dória determina é para se cumprir. Os municípios têm pouca liberdade de atuarem por conta própria. Então, você vê que algumas decisões do Gazeta e de um grupo de prefeitos que, de uma certa forma, contraria o decreto estadual, imediatamente ele tem que ser o quê? Reavaliado e refeito. Então, a Justiça, ela tem dado suas decisões principalmente em cima do decreto do Estado. E o Estado, ele não conhece as realidades locais. A minha realidade local aqui pode ser diferente com a de São Carlos. Eu estive ontem, por exemplo, em São Carlos, e São Carlos é uma cidade que o comércio depende muito dos estudantes. E você não tem aula agora nas universidades públicas, tanto na USP quanto na UFSCar, lá em São Carlos. São suspensas as atividades. Então, você tem um número de pessoas na cidade bem aquém daquilo que normalmente... Então, eu vi ontem, Lidiane, infelizmente, eu vi padarias fechadas, restaurantes fechados, bufês fechados. Por quê? Porque esse tipo de comércio, ele depende daquele público, e você não tem aquele público. Então, cabe ao poder público municipal encontrar alternativas para esses segmentos. É o caso do buffet infantil, como, por exemplo, eu fiz uma crítica. Por quê? Eu fui procurado por donos de buffet. De 5 bufês, por exemplo, que nós temos ali na nossa área de Fátima, 4 estão fechando. Isso significa que 80% está fechando. E essa realidade, ela se espalha por toda a cidade. Então, qual é a alternativa para essa pessoa? Eu preciso chamar esses proprietários de buffet, como o Gazeta fez esses dias, chamar e falar, olha, você vai poder desenvolver uma outra atividade no seu buffet, que não seja o buffet onde tem aglomeração de pessoas. Mas você tem que chamar esses setores para conversar e dialogar, para dar oportunidade para eles. Caso contrário, as pessoas vão fechar a porta, vão parar de pagar aluguel e a economia vai parar. Entendeu? E você vê que agora nós estamos vivendo uma fase em que parece que agora que nós estamos no pico da pandemia, que agora é que as mortes estão ocorrendo. Então, nós temos aí um conflito daquele que precisa reativar seu comércio e o conflito do isolamento social. Então, a gente fala assim, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Então, nós temos que encontrar alternativas, e o prefeito tem que encontrar alternativas, né? E às vezes, se for o caso, o próprio prefeito buscando medidas na justiça. O prefeito, ele tem, na defesa do interesse dos seus cidadãos, na defesa do interesse das pessoas que fazem a economia girar no município, ele mesmo tem que entrar na justiça. Ele não pode esperar o Sincomércio entrar na justiça.
Ao meu ver, o processo tinha que ser inverso, tinha que ser contrário. Se o prefeito que tinha que falar na justiça, olha, eu não posso cumprir essa regra aqui na minha cidade por causa disso, 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 disso. Eu vou reativar, eu quero manter essas atividades com regras e restrições. Eu falo que falta esse diálogo. A mesma coisa com os motoristas de vans, como você citou, o pessoal está parado, porque não tem aula. E eles não têm outra atividade. Se porventura o prefeito falar assim, bom, vamos fazer o seguinte, já que eu estou com deficiência no transporte coletivo, eu vou deixar eles fazerem transporte de pessoa. Isso não é permitido, isso é ilegal. Mas então dá uma alternativa para essas pessoas, como, por exemplo, a entrega das cestas básicas na área da educação, na área da Secretaria do Bem-Estar Social, que eles conhecem a cidade como ninguém. Ontem eu recebi uma mensagem, Lidiane, é interessante isso aí, eu vou ver se procede, de que lá em São Paulo foi aprovado um projeto de lei, de iniciativa do prefeito, porque tem que ser do prefeito, em que ele está remunerando motoristas de táxi e motoristas de vans, com um salário mínimo ao mês. Pelo menos é uma fonte de recurso de sobrevivência para essas pessoas. Quantas pessoas nós temos aqui hoje, motoristas de táxi? Eu tenho um pouco mais de 250. 250 salário mínimo, se você for ver, não é muita coisa para um município como Bauru. Você consegue isso aí por meio dos recursos que estão vindo do governo federal. Então, eu sei que nós precisamos encontrar alternativas para não fazer com que essas pessoas desistam dos seus negócios. Eu não posso fazer com que essas pessoas abandonem seus negócios. Nós temos que fazer com que essas pessoas mantenham suas atividades, é lógico que com restrições. Bom, nós estamos conversando com o vereador Coronel Meira, aqui em formato virtual, pelo programa Fala Câmara Entrevista. Mudando de assunto agora, vereador, na sessão virtual da última segunda-feira, um dos pontos altos da discussão entre os colegas foi o projeto do Executivo pedindo autorização da Câmara para alocar um imóvel para abrigar a Orquestra e a Banda Municipal de Bauru, seus ensaios, enfim, suas atividades de uma forma geral. E este projeto reacendeu a discussão sobre a necessidade de utilização da estrutura do prédio da estação ferroviária. Nessa semana, o Gazeta, até como um gancho, né, de toda essa discussão aí dos vereadores, o Gazeta anunciou que vai licitar até o final do ano a reforma do prédio para abrigar a Secretaria Municipal de Educação. Como é que você vê esse anúncio? Eu fico feliz, fico contente, porque pelo menos é um sinal, apesar que tudo que o Gazeta anuncia, a gente ouve sempre com ressalva, porque o que ele já anunciou de obra e as obras sequer saíram do papel, é uma coisa impressionante. Mas, tirando a política de lado, tirando a questão política partidária, a iniciativa é interessante, é uma coisa que eu defendo. Mesmo porque, se ele não fizer isso, ele pode incorrer numa improbidade administrativa. Por quê? Não só ele, como também o Rodrigo Agostinho. Porque eles compraram a estação com qual finalidade? Vamos voltar atrás lá e eu vi essa documentação, porque foi por meio de um projeto de lei, em que ele pediu autorização para a Câmara Municipal para comprar o prédio da estação ferroviária, para abrigar ali a Secretaria de Educação. E aí, além disso, houve uma parceria com a Câmara, e a Câmara fez um aporte também de recursos para poder abrigar a Câmara Municipal. Então, ia ter lá Secretaria da Educação e Câmara Municipal, né? Então, essa foi a finalidade do emprego do recurso naquele momento para comprar a estação. Mesmo porque também tinha lá um problema dos sindicatos ferroviários, que era o proprietário do imóvel, precisava vender porque precisava pagar, tinha compromisso com os ferroviários, essa que é a grande verdade, tinha uma dívida pendente. Então, conciliou a venda de um imóvel, de um patrimônio histórico para o próprio Poder Público Municipal para poder ser usado. E o que aconteceu ao longo desses anos? Nada. O prédio simplesmente foi abandonado, o prédio simplesmente não foi utilizado, não foi ocupado por nenhum órgão, que é o da educação, e nem a Câmara Municipal. Ficou lá sendo utilizado pela banda, porque a banda e a orquestra acabaram indo para lá, porque o contrato lá no Automóvel Clube foi finalizado e não pôde ser renovado porque não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, improvisaram e jogaram as pessoas lá dentro. Eu falo que jogaram porque lá a situação é muito pobre, muito carente. Aí o Roque Ferreira
ele teve lá uma iniciativa e colocou lá uma escola, né, um cursinho que é para pessoas carentes, colocou lá o hip hop, enfim, deu uma vida, né, uma sobrevida ali à estação. É isso, então, você vende um imóvel e ele está sendo subutilizado, um valor de 6 milhões de reais lá atrás. Então, agora, com essa notícia, eu fico contente, porque se de fato isso acontecer, você começa uma revitalização na área central, que é o que eu julgo importante e salutar. Tomara que isso não fique apenas no campo da promessa. Uma última questão, vereador, né? Existe uma expectativa muito grande com relação ao vídeo monitoramento na cidade, né? Que é um serviço que está emperrado já há algum tempo. A Polícia Militar já tem, né, o comando de controle há mais de 2 anos, e agora a Prefeitura tenta fechar a contratação do sistema de câmeras com uma empresa terceirizada, mas existe todo um impasse também por conta de um reajuste no valor cobrado aí por esse serviço. Qual a expectativa? A Prefeitura subsidia essa diferença, já que o valor para custear o serviço aqui na cidade é um recurso que vem do Ministério da Justiça? O que você espera agora para os próximos dias com relação de fato, à efetivação do serviço? Bom, eu espero que isso desemperre de uma vez por todas, porque nós já tivemos uma licitação que foi cancelada pela Justiça, a Justiça determinou uma nova licitação, por isso que foi feito essa segunda. A primeira foi cancelada em razão da segunda empresa classificada não concordar com os critérios que homologou uma empresa de Bauru, a mesma agora, como vencedora. Enfim, tirando esses problemas de ordem burocrática, o que está emperrando hoje? É que o valor contratado é de R$570 mil, né? Só que o que está atrelado a esse serviço? Principalmente câmeras, né? E câmeras são importadas. E se são importadas, elas estão em dólar. Nós tivemos um aumento absurdo do dólar em razão da pandemia, nós estamos aí superando o dólar a mais de R$5. Então, a empresa, ela cometeu um equívoco que, antes mesmo de assinar o contrato, ela já pediu realinhamento. Realinhamento, ele é permitido quando você tem problema, quando o seu produto está atrelado a uma moeda estrangeira, né? Agora, o que a empresa não podia fazer é pedir o realinhamento antes de assinar o contrato. A empresa tem que assinar o contrato e aí ela pede o realinhamento. Só que aí tem um limite. Qual que é o limite? 20%. Só que esse realinhamento que ela está pedindo chega a quase 29%. Então, quando extrapola esse valor, o Ministério da Justiça, que foi quem destinou o recurso para essa compra, ele vai ser consultado. Falou, Ministério da Justiça, você concorda com esse realinhamento? Ele vai falar, não, isso aí fica por conta da Prefeitura. Se a Prefeitura não aceitar, se a Prefeitura não concordar com esse realinhamento, começa tudo do zero novamente. Ou seja, nós vamos emperrar mais uma vez a licitação e vamos ter problema na instalação das câmaras. Aí você vê cidades vizinhas, eu acabei de ver uma notícia hoje no Jornal da Cidade, em que uma cidade vizinha, que é a Lençóis Paulista, está colocando praticamente 100 câmeras na cidade. E aqui a gente está brigando para colocar 10. E o sistema de vídeo de monitoramento, como é o de Bauru, que é o ideal, ele tem que estar atrelado às câmaras com a Polícia Militar. E como a Polícia Militar aqui, ela tem o Centro de Operações da Polícia Militar, que é o Copom, é onde recebe as ligações de 190 e 93, então ficou como cargo da Polícia do Estado a compra da tela para recebimento das imagens, que a gente chama de video wall, né? E os computadores para fazer o backup, fazer o armazenamento de dados das imagens. Essa parte do Estado foi feita, e nós conseguimos o recurso à época junto à Secretaria da Segurança Pública, que tem lá um fundo que chama Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Foi disponibilizado 770 mil reais, e, na verdade, o custo do vídeo wall ficou um pouco mais de 530 mil. Então, houve, inclusive, uma devolução por parte desse recurso ao governo do Estado. Mas foi feito já há mais de 2 anos. E era para fazer uma coisa concomitante, ou seja, simultânea. Compra aqui e aqui. E o da Prefeitura, que era a responsabilidade da Prefeitura, fazer a licitação, nós tivemos todos esse problema. Então, infelizmente, por questões burocráticas e por questões aí na minha opinião, um pouco mais de falta de vontade, porque o edital
todos os problemas que você tem em licitação, Lidiane, onde que ele está apegado? No edital. As pessoas que participam de processo licitatório se apegam a detalhes do edital. Por isso que o edital tem que ser muito bem redigido, muito bem feito. Está aí o exemplo da estação de tratamento de esgoto, que nós estamos enfrentando mais de 4, 5 anos aí o atraso nas obras. É isso. Vereador Coronel Meira, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista para TV e Rádio Câmara Bauru. Dessa vez, como eu disse, em formato virtual, né, por conta deste período de trabalho home office aí na pandemia do novo coronavírus. Vereador, obrigada, viu, pela prestação de contas aí mais uma vez. Obrigado, Lidiane, um bom dia a todos vocês e a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Um abraço. Obrigada, vereador. Um abraço, um ótimo dia. Agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.